A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Amados irmãos e irmãs, é sempre uma satisfação imensa interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. E estamos aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão. Eu sou o pastor Daniel, estou passando aqui rapidinho para fazer mais um breve vídeo, e serei muito breve nesse vídeo, mas irei mostrar para vocês uma das obras que eu escrevi, que é o piedoso uso do véu nos pais da igreja. Está aqui, o piedoso uso do véu nos pais da igreja. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar o material para vocês, tanto em PDF, impresso, como também em digital, certo? Aí fica a critério e escolha de vocês. Então, o que é que eu vou tratar nessa obra? Nessa obra aqui eu vou tratar sobre a importância e relevância do piedoso uso do véu que se perdeu na nossa sociedade. E vou mostrar tanto as questões culturais, como as questões históricas, como as questões teológicas, para vocês entenderem que o piedoso uso do véu não era um mero costume local ou um mero costume cultural da comunidade de Corinto, certo? Se eu for falar do assunto aqui, vai levar muito tempo, levaria até mesmo horas. Uma hora só não é suficiente para a gente concluir o assunto prolongado, que é o assunto do piedoso uso do véu. Mas vocês estudando sobre essa obra aqui, vocês vão chegar à conclusão, porque eu não me baseio em suposições, eu não me baseio em achismos, eu me baseio em documentos, eu me baseio em fontes, inclusive vou citá-las aqui nessa obra, e vocês terão a oportunidade de pesquisarem. Está aí a internet, aí à disposição de vocês, para vocês estudarem, vocês tirarem a conclusão de vocês. Então vejam, amados irmãos, o véu, ele tem uma relevância muito grande, muito importante dentro da história do cristianismo. Primeiramente que tudo, nós vemos que Paulo recomenda esse uso na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Aí alguém pode dizer, ô pastor, mas em 1 Coríntios 11, que Paulo vai tratar sobre a questão do véu, Paulo não está tratando de um mero costume local, específico da comunidade de Corinto? Não. Por mais que estivesse acontecendo desordem no culto na comunidade de Corinto, mas a questão do uso do véu, do princípio do uso do véu, de uma certa forma, era universalmente. Quando você vai analisar 1 Coríntios 11, Paulo vai tratar lá de questões universais. Deus, Cristo, homem, mulher, anjos, que envolvem realmente questões universais e não apenas próprias daquela cultura. Quando Paulo diz, toda mulher que ora com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Toda mulher que ora, né, ou profetiza com a cabeça descoberta. Ele não está dizendo toda irmã de Corinto, ele diz toda mulher. Ou seja, não se limita apenas a Corinto, né? Aí o que acontece? Da mesma forma ele diz que o homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta também desonra a sua cabeça. Quando a gente vai analisar no início da carta aos Coríntios, eu vou procurar ser breve nesse vídeo. Paulo diz, ele mostra que o conteúdo doutrinário que ele vai tratar aqui nessa epístola é para todas as igrejas. Por quê? A gente vai ver aqui, 1 Coríntios 1, do 1 ao 2, diz assim, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, ou seja, a carta era direcionada à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Você é santificado em Cristo Jesus? Se for, a carta também é destinada para você. Chamados santos, com todos os que em todo lugar, e não apenas em Corinto, em todo lugar, invoca o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, o conteúdo doutrinário contido na epístola aos Coríntios não é apenas para Corinto, é para toda a igreja de modo universal. E, de uma certa forma, quando nós analisamos o cristianismo primitivo, até mesmo quando estudamos documentos dos cristãos dos primeiros séculos, quando analisamos as próprias descobertas arqueológicas, nós percebemos que mulheres cristãs em outros lugares também usavam o véu. Agora, por que essa ideia de dizer que o véu não deve ser mais usado hoje? Por causa que a gente vive hoje numa cultura completamente desvirtuada dos princípios cristãos. Infelizmente, o mundanismo, o secularismo, certo, entrou dentro de muitas igrejas, certo? E foi justamente também quando se desenvolveu aquela onda do feminismo, né? E começou a surgir esses movimentos de uma certa forma. E o véu acabou, e com a influência de uma certa forma do iluminismo, né? O iluminismo com suas ideias racionalistas, acabou de uma certa forma diminuindo
toda a importância e sacralidade da mística da fé, né? E de uma certa forma, hoje o cristianismo está mergulhado num relativismo, num subjetivismo tão grande, onde não há mais verdades para se defender. É triste quando isso acontece. E a doutrina cristã, a verdade cristã, precisa ser defendida ao longo dos séculos. Nem que sejamos perseguidos, nem que sejamos injuriados, nem que sejamos criticados, mas a verdade precisa ser defendida. Então, interpretações modernas, por causa justamente do secularismo e da teologia liberal, têm se infiltrado hoje dentro de muitas faculdades teológicas e seminários, de uma certa forma, certo? Então, as interpretações, não, a mulher para estar com a cabeça coberta é por causa das prostitutas de Corinto, isso é uma interpretação moderna, viu? É uma interpretação moderna. Quando você vai estudar os escritos dos pais da igreja, a alegação do uso do véu, não é isso não. Não é por causa das prostitutas de Corinto, não. Essa é uma interpretação nova, recente, certo? Para tirar e descartar a importância do piedoso uso do véu. Quando você vai estudar Hipólito de Roma, ele fala da importância de ter as mulheres terem suas cabeças cobertas nas reuniões litúrgicas. Tertuliano, também que conhecido como sistematizador da doutrina da Trindade, um grande cooperador com a nossa teologia ortodoxa e tradicional, né? Tertuliano vai defender também o piedoso uso do véu. Clemente de Alexandria também foi também um notável pai da igreja, vai defender o piedoso uso do véu. Agostinho também fala do uso do véu, brandamente, mas fala do piedoso uso do véu também. João Crisóstomo, considerado boca de ouro, um dos maiores pregadores eloquentes na história da igreja, vai defender a importância do uso do véu, certo? De sua piedade também. Então, o véu para os pais da igreja ele tinha um significado espiritual, certo? E pela igreja cristã histórica também foi usada por muito tempo. A gente vê que, por exemplo, a igreja católica romana, até mesmo antes do Segundo Concílio Vaticano, as mulheres usavam o véu. Depois do Segundo Concílio Vaticano, isso não foi mais obrigatório, não existe, teve mais uma exigência. O Código do Direito Canônico de 1917 também fala sobre essa questão das mulheres usarem os véus, usar um véu nas reuniões e principalmente para receberem o sacramento da Eucaristia. Então a gente vai ver no âmbito da história da igreja, as igrejas do Oriente também. Então a gente vai perceber quem mudou, como mudou, quando mudou e por que mudou, certo? Eu vou tratar dessas questões aqui. Então não deixem de comprar, essa obra é fantástica, o piedoso uso do véu dos pais da igreja. Fica aqui meu esclarecimento, que Deus abençoe a todos, que todos possam crescer sempre mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João 8,32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus os abençoe.